Sejam muito bem-vindos hoje ao nosso podcast, o Alicerçando. Eu sou a Juliana Marsola, estou aqui com a minha amiga Aline e com um convidado super especial. Assim, um convidado que eu admiro muito, foi meu professor na faculdade, que me fez gostar de pessoas, mas eu vou deixar agora para a Aline apresentar essa pessoa maravilhosa. Gente, o currículo do Fábio é invejável. Consultor organizacional, representante, palestrante, credenciado do Conselho Regional de Administração. Olha, maravilhoso. Formado em administração, profissional da área de gestão de pessoas, coautor de livros. Eu também não sabia, viu, Fábio? E não preciso ler. Professor de pós-graduação da FGV. Maravilhoso. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Espero estar contribuindo aí com o seu público, né, a respeito de assuntos tão importantes que nós vamos tratar aqui. É isso aí. Ô Fábio, antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria que você trouxesse para nós um pouquinho de como foi a sua experiência quando você conquistou a sua primeira casa. Sua primeira casa. Que bacana, que bacana. Sair daquela mesmice de bom. Início de tema. Quantos anos você tinha com a sua primeira casa? Eu tinha em torno de 24 anos, aproximadamente, né, quando conquistei a minha primeira casa. Já estava casado, né, estava aí, já planejando um filho. E precisávamos realmente de um lugar para nós estarmos assim, como um lar, né? A casa, ela tem muita concepção do lar, né? Então a minha, de um lar definitivo, de um lar seu próprio, que é diferente de uma casa alugada, de uma casa que não é tua. É o sentimento de realmente posse e você está no seu lugar, no seu cantinho, né? Na onde realmente você tem segurança, no seu porto seguro. Né? Então é isso que eu tinha assim em mente quando fui buscar a minha primeira casa. E você tem algumas pessoas que não têm, até falo, gente, super natural também. Tem muita gente que não tem aquele desejo, aquele sonho de ter a casa. Você tinha? Eu tinha, porque muitas pessoas não olham para a casa como lar, mas apenas como um ambiente para você passar algumas horas, um tempo para dormir. Né? Eu já trabalhava manhã, tarde e noite, devido a dar aula na faculdade, né? Mas eu não via dessa forma. Sim. Eu via de um lugar meu, um lugar com a minha identidade. Então é muito importante enxergar que uma casa, um apartamento, ele é um local que você vai colocar o seu DNA, a sua identidade, né? O seu lugar próprio, onde você realmente pode ser quem você é. Sim. E fazer aquilo que você deseja fazer. Né? Então eu vejo a casa como uma extensão, né, da sua própria identidade. E na época você construiu ou comprou ela pronta? Comprei pronta. Comprou pronta. Financiou ou não? Financiei. Financiou. Né? Na época eu trabalhava numa empresa, ainda não tinha assim uma vida profissional consolidada e havia necessidade realmente de financiar. Mas foi realmente muito tranquilo na época, foi muito viável, né? E a realização de um grande sonho. Na época era mais fácil, né, Fábio? A minha primeira casa, eu tinha 18 e meu esposo 19. E nós financiamos. A gente não deu nem R$1 de entrada. Hoje, a pessoa, no mínimo, ela tem que ter aí 25%, 20% para completar a entrada, mas 5% com os custos, né, de documentação. Então, antigamente, eu acho que era mais fácil. Não, com certeza, né? A gente percebia que a praticidade e a facilidade do financiamento era bem maior. Sim. Né? Porque nós sabemos que tudo está vinculado às políticas governamentais. Exato. Né? O momento da economia do país, Exato. Como estão esses movimentos econômicos hoje mundiais, não só do país, mas de uma concepção mundial, né? Para ter esses facilitadores e essa possibilidade, né? Das pessoas conseguirem realmente conquistar a sua casa. E já entramos no tema, viu, pessoal? Porque vamos falar justamente sobre o cenário econômico, né? E o momento e as influências que o mercado econômico tem na aquisição do imóvel, né? Então, o nosso tema de hoje é justamente esse, é o cenário econômico. E quando você acha... mais viável, né? Normalmente, tem muita gente que ela fica confusa com toda essa movimentação que nós temos, né, e rápido dentro do cenário econômico.
E ela fica confusa, não sabe quando que realmente certo. é o momento certo de ir lá e comprar a casa. Correto. Então vamos entender o que tange todas essas decisões, que é a economia. Né? Nós tivemos uma mudança no cenário econômico mundial com a chamada pandemia. A pandemia ela trouxe novas perspectivas na concepção social, na concepção econômica, e ela trouxe uma coisa chamada instabilidade. Né? A qualquer momento a economia ela muda o rumo. Né? Por exemplo, se nós olharmos o momento econômico para financiamento, taxa de juros, Selic, não sei se isso está dentro das perguntas, né? Talvez eu fale isso mais para frente. Não, mas vamos... Mas eu vou antecipar algumas coisas, no sentido que quando você tem mudança de governo, quando você tem uma concepção que foi mundial, a pandemia, que trouxe novas perspectivas econômicas, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para o seu público é: crise sempre existiu. Instabilidade sempre vai existir. Então, qual que é o melhor momento para adquirir um imóvel ou uma casa? Está muito, na minha opinião, está muito mais vinculado ao seu desejo do que à questão econômica. Porque quando você tem o desejo de conquistar algo, você faz por onde conquistar. Faz a oportunidade aparecer. Você cria a oportunidade. Né? Você consegue, na verdade, quando você tem um objetivo claro, eu quero ter a minha casa. É um objetivo. Sempre vai ter um empecilho, né, Fábio? Sempre. Então, tudo, né? Exato. Na pandemia, quando iniciou a pandemia, ali no primeiro mês, tinha tava todo mundo, o mundo inteiro, né, com medo, preocupado. Então teve várias pessoas, não vou comprar minha casa agora. Foi quando fez um boom na construção, exatamente. Uma loucura. Os condomínios aqui na cidade, aquela absurdo. movimentação. Eu construí bem na pandemia, chegou um período que não tinha tijolo. Então não conseguia, não tinha entrega de tijolo, de tão aquecido estava o mercado, né? Então, se a gente for pensar nessa questão econômica, todo mundo se trava e nunca compra, exato. Né? Você nunca, e foi nunca o faz contrário. negócio, foi o contrário. O que você está aqui dizendo como um fato, sim. Por que foi o contrário? Porque quando nós vamos para o mundo da psicologia, nós entendemos que nós não compramos questões materiais. Sim. Né? Quando você vai desenvolver vendedores, corretores, pessoas que vão trabalhar nesse segmento, eles precisam entender que eles não vendem questões materiais. Tudo está envolto a uma questão psicológica, emocional, de desejo, de sonho, não é? E o que aguçou muito com a pandemia? Foi o sonho das pessoas. Porque como a morte ficou muito presente durante esse período, as pessoas começaram a pensar, olha, eu vou realizar logo o meu sonho, porque eu não sei o que vai acontecer, se vai vir uma outra pandemia, se eu vou ter algum tipo de problema. Então as pessoas, se eu vou morrer. Né? Então as pessoas começaram a buscar os seus sonhos. Isso inconscientemente, né? Algumas movimentações assim de clientes que você via que ela estava buscando algo meio que inconsciente, numa necessidade. Exato. Instintivo. Né? Eu estava ali no racional, tipo, eu vou morrer na pandemia, eu vou comprar. Mas o que eu acho que, assim, que a pandemia trouxe muito para o nosso setor, assim, é que o valor do lar. Né? Isso, é o valor exato. de estar dentro de casa, o valor de o que uma a casa vai me proporcionar. Isso. Então, assim, foi momentos que a gente teve que, pela nossa rotina de sair, de correr, nunca acho que foi parado para ficar ali. Então, acho que mudou esse conceito. Totalmente. E por isso que deu esse boom, porque as pessoas elas estão dando um outro valor, mais especial para isso. Antes da pandemia, praticamente, você não tinha tempo para curtir a sua casa. Você não tinha uma convivência mais próxima com os seus. Né? A pandemia fez você realmente estar obrigatoriamente dentro de casa, com os seus entes queridos, né, com a sua família, e ali você começou a perceber, puxa, eu poderia ter uma área gourmet melhor. Posso melhorar isso aqui? Se eu tivesse uma casa com piscina, eu poderia agora estar me divertindo com os meus filhos. Então, por isso que eu digo, nós não compramos coisas ou vendemos coisas materiais. Isso ficou muito latente, o relacionamento. Relacionamento, principalmente familiar, ficou muito potencializado com a pandemia. E criou-se o quê? Novos desejos. E rápidos. Quando você diz que as pessoas não pensam, e não pensam mesmo. Vocês sabem que são corretoras há um bom tempo, que antes de uma jornada para comprar um imóvel de alto padrão, de valor agregado maior, hoje se compra instintivamente. Rápido. Por quê? Porque é o desejo que ficou mais latente
devido aos efeitos da própria pandemia. Então eu costumo dizer em todos os podcasts que eu tenho gravado, em todos os segmentos que eu tenho falado, que as pessoas precisam entender o efeito pandemia. Né? Ele ainda está presente. Sim. Né? Ele ainda está, já acabou, fazem 2 anos. Não. Ele ainda está presente porque ele mudou o comportamento. E quando há uma mudança de comportamento, nós vamos entendê-lo, interpretá-lo da forma correta. E não é tão rápido assim para poder fazer esse Alguns ainda não aprenderam ainda. É. Eu costumo dizer que alguns ainda não entenderam o que mudou. Então, por isso que a questão econômica, ela sempre vai ter as suas nuances. Seus altos, seus baixos, suas intervenções governamentais, locais, mundiais. Então, isso sempre vai acontecer. Nós nunca mais viveremos, né? Eu não sei a idade de vocês, mas eu vivi 2 décadas de muito equilíbrio. 2 décadas de muita gradatividade, que foi a década de 70 e a década de 80. Então, essas décadas, as coisas demoravam para acontecer. Ok? Na década de 90, nós entramos na era da informação. Tecnologia, computadores, internet, redes sociais. Quando isso impulsionou a vida das pessoas, isso acelerou a vida das pessoas. Então as pessoas hoje têm a ansiedade potencializada no pós-pandemia. Então hoje eu preciso entender essas reações. Eu preciso entender o que alguém está buscando na verdade. Por isso que eu insisto em dizer, nós não podemos vender imóveis. Sim. Nós não podemos vender imóveis. Nós precisamos entender o que está por trás desse desejo, dessa vontade. Eu falo que quando eu vendo móveis planejados, eu vendo a autoestima da casa da pessoa. Né? Eu não tenho como pensar de que eu estou vendendo um móvel ali. Eu preciso pensar de que é a autoestima da casa dela, para ela entrar e se sentir confortável, dela ter a sua casa, né, de uma forma... Dentro das necessidades. Personalizada. Sim. Aquilo que você estava dizendo, de a questão das pessoas terem ficado dentro de casa e ter dado valor a isso e ter percebido isso. É que nem você passar num lugar que você só passa de carro e você passar caminhando. Uhum. Não é diferente? Você observa coisas que você não observa quando passa de carro, você vê detalhes que você não vê. A mesma coisa aconteceu com as pessoas dentro do lar. Elas começaram a ver detalhes que passavam desapercebidos. Por quê? Porque a correria, o dia a dia, e de repente desacelerou. Então é nesse sentido que nós precisamos entender e conjugar essas 2 coisas. O que o momento econômico nos oferece de facilitadores ou dificultadores, porque isso muda-se estratégias, isso muda a forma de trabalhar, muda a forma de eu apresentar um imóvel para um cliente, não é? E o comportamento das pessoas. Então entender essas 2 verticais dentro desse segmento são fundamentais. E eu vejo pessoas ainda não entendendo muito bem essas questões. Né? Pessoas que ainda não compreenderam que não vem de casa. É muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas. Né? Uma vez eu fiz um trabalho numa concessionária e perguntei para as pessoas, o que vocês vendem? Carro. Por isso que vocês não estão vendendo. Vocês vendem, mas aqui não vende carro? Eu falei, não. Não, vocês estão equivocados. Vocês não vendem carros. Se eu sou uma pessoa que trabalha com carro, eu quero economia, né? Eu quero a facilidade de ir e vir. A facilidade. Se eu tenho uma família grande, eu quero um carro com mais espaço. Eu quero um conforto se eu viajo. Eu quero um conforto, entende? Então, tudo isso tem que ser muito perceptivo por aqueles que vão estar no mercado. Entende? Então, a economia... Bom, nós passamos por momentos econômicos muito mais difíceis no passado. Né? A pandemia, para mim, foi o pior de todos, porque foi em escala mundial. Sim. Mas eu tenho empresas que cresceram absurdamente na pandemia. Empresas que nasceram na pandemia. Empresas que fecharam na pandemia. Agora, por que esses movimentos, né, dentro do mesmo cenário econômico, pessoas tendo sucesso e pessoas tendo fracasso? Então não é culpa da economia. Entende? É o posicionamento das pessoas dentro do cenário. Maravilha. O Fábio, muitas vezes a pessoa, quando ela pensando num cenário daquele cliente que quer fazer aquisição, mas depende do financiamento bancário, né? Quando ela inicia esse processo de vou buscar a minha casa e vou entrar naquele processo de consciência mesmo, aqui eu chamo a primeira pessoa para tomar um café, que eu preciso entender a necessidade dela, né? Isso. E eu apresento para ela um estudo de viabilidade financeira.
né? Correto. Entendendo o que ela tem disponível, o que ela está pensando em financiar e quais são as opções que nós temos dentro do mercado em relação à taxa de juros, né? Porque muda muito, né? Mesmo dentro dos bancos privados, né? Para aquela pessoa que está iniciando esse processo, que está nessa busca, o que a pessoa precisa, assim, ter a total consciência em relação às taxas de juros? Certo, vamos lá. Vamos falar da taxa de juros, mas vamos ampliar esse pensamento, porque você trouxe uma reflexão muito importante. Por quê? O comprador, geralmente, ele não é um especialista. Sim. Correto? Ele não é um especialista. E hoje é importante, quando você vai adquirir algo de valor agregado, ainda às vezes maior, que é importante, você ter alguém que te auxilie nesse processo. Alguém que consiga mostrar todo um contexto, Sim. todas as possibilidades. Várias opções. Várias opções. De repente eu vou casar daqui 2 meses, eu não posso fazer um consórcio. Exato. Não adianta eu discutir com ele que a taxa do consórcio é melhor do que uma taxa de um banco de varejo. Não adianta eu discutir, ele vai casar daqui 2 meses. Uhum. Ele tem uma necessidade que, nossa, você podia fazer um consórcio. Não podia. O consórcio não vai trazer para ele a solução que ele precisa, entende? Então, todo cliente, ele busca uma solução. E o profissional que vai estar qualificado para isso, ele tem que ser, na verdade, um consultor. É essa a grande virada de chave que eu vejo dos profissionais em vários segmentos. Eu preciso passar credibilidade e confiança para o meu cliente. Então, na questão da taxa de juros, eu tenho N possibilidades. Porque ela está muito relacionada também a relacionamento. Se eu tenho relacionamento com o meu banco, se eu estou numa cooperativa de crédito, tem fundos que hoje estão aí trabalhando dentro do mercado, eu preciso entender essas possibilidades. Só que eu, comprador, não sou especialista. Então é muito importante eu dar todas as opções e possibilidades dentro do cenário do cliente. Isso chama não linearidade. O que os profissionais trabalham hoje? Com uma coisa chamada linearidade. E o mundo pós-pandemia, ele trouxe isso como um fator de quebra de paradigma. Sim. Que é você não enxergar o mundo de forma linear. Sim. Então, cada cliente é um cliente, cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto. Personalizar. Então, tudo isso está dentro de um contexto próprio. Sim. E o ser humano é que vai uma dica em relação a isso. Por quê? Porque o ser humano, ele tende a ser linear. Imediatista, linear, entende? Ele às vezes não consegue entender contextos. Então, cada cliente é um contexto. Então, quando eu falo só da taxa, eu tenho a taxa, mas eu tenho todo um contexto envolto a isso. Entende? E muitas vezes o profissional, o cliente, aliás, busca uma ajuda profissional e a gente sempre chega na opção do basicão do financiamento, Caixa Econômica Federal. Isso, que é o mais comum. Que é o mais comum, né? E sendo que realmente tem aí várias outras possibilidades que vai atender a necessidade da pessoa, né? E também, né, Aline, você tem que analisar a oportunidade. Exato. E se eu tenho um imóvel que é uma grande oportunidade, eu estou ganhando uma boa vantagem de adquirir esse imóvel, um desconto muito significativo, uma taxa de juros mais alta, por exemplo, um dinheiro mais rápido, ele pode ser viável. Sim. Para eu não perder uma oportunidade, não é? Porque dentro desse cenário também da economia, de questão de financiamento, as pessoas também não entendem que às vezes você cria um outro relacionamento com outro banco e que você pode comprar, né, esse financiamento que você fez para poder diminuir ali a taxa de juros. Então, as pessoas, elas têm essa informação. Às vezes pode estar pagando mais caro agora pela oportunidade que você tem da rapidez, mas que depois você pode fazer a portabilidade. Refazer essa portabilidade. Portabilidade, você tem suspensão de contrato em caso de... Quer dizer, eu tenho vários cenários que eu posso gerar confiança para o meu cliente. Que ele, repito, ele não é corretor. Não. Ele não é o profissional do O segmento. papel do profissional. O problema é o mercado com a qualificação desses corretores que normalmente não está preparado para dar essa E o Fábio falou uma coisa muito importante agora há pouco, que é a questão de ser especialista mesmo, né? Porque se você entende do que você está fazendo, do que você está oferecendo, essa credibilidade que faz toda a diferença. Não tenha dúvida. Né? Porque isso gera confiança. Isso gera... Porque nós dizíamos que no passado os clientes não eram mais fiéis.
Ok? Eu trabalhei muito tempo com essa perspectiva. Clientes não são fiéis. Eles passaram a ser fiéis. Sim. Com uma coisa chamada Consumer Experience, a experiência que ele tem com você. Quando você provoca uma experiência com ele, não apenas uma venda, Sim. isso está gerando de novo fidelização. Entende? Olha que lindo isso, pessoas. É importante entender isso, porque a gente trabalhando numa perspectiva, ninguém mais é fiel, o cliente compra aqui, é preço, né? Não é mais. Ô, Fábio, Não é mais. eu faço um trabalho aqui na imobiliária que eu faço o contrário do que o mercado fala. Todo mundo fala que o cliente comprador não é fiel, que o cliente comprador não é de ninguém. E eu faço aqui o comprador exclusivo. Porque eu tenho uma proposta de valor para que eu apresentei, entendendo a necessidade desse cliente, resolvendo inúmeros problemas que ele tem dentro do processo da compra. Então, ele vendo esse atendimento, essa experiência que eu vou proporcionar para ele, ele entende e me dá a exclusividade na compra. Porque isso é um valor agregado. Exato. O valor agregado, ele é maior que o valor financeiro. Sim. Quando você consegue, dentro do relacionamento, dentro da credibilização do seu trabalho com o cliente, quando você é autoridade, nós chamamos assim, tem profissionais que se tornam autoridade. E quando ele é uma autoridade naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, ele tem um valor agregado atribuído a ele. Ele já saiu do meio da multidão. Porque a grande sacada de um profissional, ele sair do meio da multidão. Não adianta eu ser apenas mais um professor. Não adianta eu ser apenas mais um corretor. Entende? Eu tenho que realmente ter um valor agregado, e esse valor agregado estão nos nossos diferenciais, naquilo que nós acreditamos. Então, quando você vai trabalhar em coisas que você não acredita, você nunca vai ter sucesso. Nunca. Mas quando você acredita no que você está fazendo, a gente chama de convicção. Tem pessoas que confundem convicção com outras coisas. Né? Nossa, a pessoa é soberba, não é nada disso. Não. Convicção é quando você tem certeza daquilo que você está fazendo. Entende? Você tem domínio daquilo. Isso vem com o tempo. Sim. Isso vem com as experiências. A maturidade não tem livro de maturidade. A maturidade você adquire vivendo. E cada um tem a sua. E né? cada um porque cada um tem sua história. Tem a sua história. Entende? Então, quando nós levamos isso para esse cenário que nós estamos discutindo aqui, eu tenho que entender essa história do outro. Eu preciso entender o contexto dele. Então, essa palavra ela é muito forte, contexto. Então, para mim, cada cliente é um projeto. Ele é um projeto, ele é diferente nas suas nuances, nas suas perspectivas, nos seus desejos, nas suas possibilidades. Entende? Ele é um projeto. Então, eu tenho que tratar ele de uma forma muito específica. Única, né? Única. E isso, na verdade, está levando novamente as pessoas a serem fiéis. Sim. Eu não quero discutir preço. E hoje, quando você vai para a área comercial, seja em qual segmento for, você conversa com vendedores, com agentes de vendas, eles só falam em preço. É impressionante. Não, porque é caro, a taxa é cara, o percentual é caro. Isso é algo que está extremamente ultrapassado para grandes profissionais. Sim. Porque não é mais preço que faz história. Realmente é aquilo que você agrega valor ao que você faz. Sim. E quando você tem um profissional que tenha essa visão e consegue ter uma negociação dinâmica, é diferente, porque de repente a solução que eu vou apresentar para o cliente sai totalmente fora daquilo que ele chegou até mim. Então ele está pensando em vender a casa para pagar uma dívida na faculdade, por exemplo. Eu já tive casos que eu fiz uma manobra e eu levantei o dinheiro para ele sem vender a casa. Porque a venda da casa iria trazer um estresse muito grande para a família, a mãe estava sofrendo, estava todo mundo sofrendo, perdendo o imóvel, né? Perdendo entre aspas, né? Então, quando ele viu aquele cenário, ali na minha sala, ele jogou a cadeira para trás e ele ficou, nossa, mas dá para fazer isso? Eu falei, dá. Quanto tempo você precisa? Eu falei, 15 dias. Então, ele veio com o intuito de vender a casa. Ele saiu com a casa dele, com a faculdade paga, com uma solução totalmente diferente daquilo que a maioria dos profissionais tinham falado ali para ele. Isso, na verdade, Aline, é o melhor cenário que você pode trabalhar. É o melhor cenário. Porque, primeiro, que você tem que exercer um papel de empatia. Sim. Você realmente tem que... Não é o quanto eu vou ganhar com esse negócio. Exato. Né? Então, isso é um princípio. Para mim, é um princípio. Se eu trabalho com algo na área mercadológica, a primeira pessoa que tem que ser beneficiada é o meu cliente. Sim. Né? Eu tenho que ter isso como máxima, entende? Sim. Então, a primeira questão é a empatia. Segundo, nós entramos numa seara onde o cliente, muitas vezes,
ele tem uma assimetria de informações. Ou seja, você tem mais informação do que ele. Correto? Sim. Então você tem uma grande chance de surpreendê-lo positivamente. Uhum. Se você usar essa assimetria de conhecimento, de informações que ele não tem. Percebe? Então quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo estabelecer no meu relacionamento, entender uma necessidade que nem ele sabe que tem, aí aumenta absurdamente a credibilidade gerada nesse relacionamento. Entende? Porque ele precisa perceber que o mais importante é você resolver o problema dele e não quando você vai ganhar, e não com a sua comissão, não, nada disso. Isso, na verdade, é o que está gerando profissionais diferentes no mercado. Exato. Entende? Concordo plenamente. Então hoje você pega uma multidão de profissionais que trabalham do mesmo jeito, Sim. da mesma forma, do mesmo padrão. Não mudou o seu mindset. Ele ainda está programado no modelo que ele trabalha há 10 anos, 20 anos, 30 anos, só que o cenário mudou. E ele acha, o profissional assim, que entra no mercado, ele acha que um vídeo de apresentação do imóvel é o que vai fazer a diferença. Com certeza não. Vai ajudar na exposição, no marketing do imóvel, mas o que faz a diferença é esse olhar. E quando Exato. a gente pensou sobre esse podcast, né, de alicerçar mesmo essa questão, de dar a informação que às vezes as pessoas elas não têm, às vezes não é por falta de vontade, às vezes é por falta de saber aonde encontrar, Exato. de sair de Eles fora não são da caixa. especialistas. Então, é entender um contexto de que o que você pode procurar, onde você vai encontrar. Então, é muito legal essa parte que você fala, de que não é só o cenário econômico, e sim é a sensação que ele quer sentir para criar essa oportunidade. Exato. Mas você tratou de um assunto muito importante, que as pessoas precisam entender. Ter a informação não significa ter o conhecimento. Sim. Correto? Então eu posso pesquisar no Google, posso pesquisar em qualquer plataforma, qualquer inteligência artificial, né, que eu tenho grandes facilitadores hoje, ChatGPT, Gemini, assim vai. Só que o problema não é eu ter a informação, mas como eu interpreto. Sim. Okay? Eu vi N possibilidades aqui de financiamento, eu vi taxas aqui, mas eu não domino essa arte. Entende? Então esse é o problema. Eu costumo dizer que o problema não é quem sabe e quem não sabe. O problema é quem acha que sabe. Sim. Tá? As pessoas mais problemáticas geralmente são aquelas que acham que sabem. Tem que resolver no peito, né? Porque eu colhi um monte de informações, aí que entra o seu papel. Porque eu não posso confrontá-lo, mas eu tenho que organizar essas ideias dele para tomar a melhor decisão. Entende? Então é um trabalho de articulação muito forte. É um trabalho de interpretação muito forte. Porque quando eu estou dentro de um segmento, eu tenho experiências acumuladas que me faz ter mais convicção das minhas decisões. O cliente às vezes está comprando a primeira casa. E falar sobre isso é muito importante também, Fábio, porque na faculdade a gente tentou tudo que a gente aprende, mas nada do que a vivência do dia a dia que vai fazer com que a gente consiga colocar em prática. E muitas vezes a teoria, você tem que fazer a prática dela ser diferente. Né? Você concorda com isso? Olha, também? Nós chamamos de significado. Né? Significado. Tudo que você desenvolve na questão da intelectualidade, do conhecimento, ele tem que ser aprendido para que ele existe, aonde eu utilizo, não é? Que é a prática. Porque, na verdade, prática e teoria têm que caminhar juntas. Elas não podem ser alienantes. Tem pessoas que só são práticas, tem pessoas que só são teóricas. Elas ficam alienadas a uma vertical. Quando você concilia essas duas coisas, porque a ciência para ser ciência, a última etapa dela é a prática. Eu tenho que provar que aquilo ali é válido. Entende? Então a própria ciência precisa da prática para ser validada, consolidada. Então quando você fala dentro desse contexto, nós temos que entender que teoria e prática, então, qual que é o grande problema? Quando eu tenho profissionais mais experientes, com mais jornada, eles têm maiores dificuldades de se aprimorar, de se aperfeiçoar. Por quê? Porque existe uma coisa psicológica chamada sucesso. Então ele olha e fala, mas eu sempre vendi assim. Mas eu construí minha vida dessa forma.
Eu não sei por que tá acontecendo Mas isso, por que eu não tô mudar? conseguindo. Por que eu vou usar o digital agora? Eu vou fazer visita. Não é? Eu não posso desprezar nenhuma coisa e nem outra. Eu tenho que usar isso de forma híbrida. Porque eu tenho clientes diferentes. Você pega um cliente da geração X, que é a minha casa, eu sou da geração X, eu quero contato, eu quero conversa, eu uso também o digital. Entende? Você pega alguém da geração Z, que é uma geração totalmente dentro da tecnologia, redes sociais, ele não quer nem te ver. Ele quer um vídeo, ele quer que você manda, ele quer falar numa videoconferência, entende? É o que nós chamamos de humanizar o digital. Sim. Então, hoje eu tenho que saber trabalhar de forma híbrida. Porque eu tenho uma criança hoje que define a compra de uma casa de valor agregado. Sim. Eu trabalhei na Liane Veículos e um dia chegou um casal super jovem, um menino começando a andar. E o menino que escolheu o carro, começando a andar. E aí ele ia no carro, ia em um, ia em outro, até que ele relou. E aí ele foi e falou que queria entrar naquele carro. Aí o pai pegou e falou, amor, acho que é esse. Falou para a esposa. Entraram no carro, o menino ficou lá, aí fizeram um teste com o menino, tentaram em outros carros, ele voltou no carro, aí ele é esse carro. Aí eu falei, como assim esse carro? De test drive. É o Baby Drive. Compraram dessa forma, dessa simplicidade. Exatamente. Então, por isso que eu falo de contexto. Eu tenho que mais. Se você está atendendo um homem, fala, eu tenho que mostrar para minha esposa. Minha esposa tem que ver. Eu vou ver que a minha. Já está declarando que quem vai decidir é ela. O Fábio, e normalmente as pessoas pegam, vou lá fazer o curso do Fábio Nogueira. E chega lá, o Fábio fala, você faz assim, 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 assado. Aí você quer pegar o assim, assim, assado do Fábio, que mora lá em Presidente Prudente, mora lá em Natal, que é totalmente diferente. Aí a pessoa, mas eu fiz aqui, não deu certo. Claro que não deu certo. Você tem que adaptar a sua realidade. Mas por quê? Porque você tem que analisar o contexto. Isso. E tem o lance da identidade, que eu vivo pregando isso. Eu falo assim, gente, as pessoas estão, entra lá, pega um modelo. Eu fiquei um tempo dentro da Remax, fiquei 1 ano dentro da Remax. E todo mundo pegava e exatamente aquilo e fazia. Replicava. Fazendo. Eu falei, gente, não pode, isso aqui não funciona aqui na nossa cidade. Alguns pontos, né? Olha, isso aqui faz sentido, esse não. Então, peraí, vou adaptar isso aqui. E todo mundo fazendo aquela cartilha e todo mundo perdendo a essência. Eu peguei e falei, daqui a pouco eu não tô te vendo, tô te vendo um balão no seu rosto. De tão assim, sabe, engessado. Falando, muita coisa funciona lá nos Estados Unidos, mas aqui, pra nós, não Exatamente. funciona. Não funciona. Ela pode funcionar para um público específico, ela pode funcionar, não é? Mas uma necessidade de realmente você adaptar, né, naquela situação, naquela cidade, na sua situação ali. Né? Que nem a Juliana trabalha com móveis planejados, não é isso? Sim. Então, quando você fala em móveis, o que é o móveis planejado? Ele não é você adaptar a cada gosto, a cada ambiente, a cada necessidade. Sim. Isso nós estamos falando há décadas, que veio da questão da customização, personalização, não é? Isso há décadas nós estamos falando sobre isso. Cada um é um, eu tenho uma blusa que só eu tenho uma calça que só eu tenho. Se as pessoas estão pegando coisas mínimas para estar diferente dos outros, imagine uma casa, imagine um móvel, entende? Então todo esse cenário ele precisa ser compreendido. Vocês estão percebendo como nós estamos saindo da economia? Total. Sim. Como nós estamos aqui para falar de economia. A gente sai porque não vai muito além, né? Exato. Foi o que a gente falou no começo, é a questão da oportunidade. Porque eu entendo que nós aqui podemos quebrar um paradigma com aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. Que paradigma? De não se apegar meramente às questões econômicas. Elas influenciam? Sim, mas é um fator. E tem, são vários que você pode trabalhar. E tem, quando estava pro Lula entrar, não vou comprar mais nada porque se o Lula ganhar, aí o Bolsonaro, se o Bolsonaro ganhar, eu não vou comprar. E aí isso foi passando. E aí você usa sempre a desculpa, né? Tem uma família que eu estou acompanhando, acho que faz uns 4 anos. E sempre ela tem uma desculpa. Então, sempre tem uma desculpa. E aí, a última conversa que nós tivemos, a última reunião, eu peguei e falei assim, vocês percebem que
Sempre, a cada 3, 4 meses, vocês vão mudando a desculpa e esse tempo está passando. Nós tínhamos uma taxa de 6,5 e agora nós estamos numa taxa aí de 11. Olha a diferença do financiamento. E a parcela que eles entram dentro do orçamento deles, não é mais. O valor financiado, o valor do imóvel já é totalmente diferente. Então caiu o poder de compra dele. A casa que ele tem condição de comprar hoje já não atende o sonho, a necessidade. Porque faz 4 anos que eles estão arrumando desculpa da economia, que na verdade não é a economia. Exatamente. Saímos numa Selic de 2 para... Quanto que está agora, Fábio? Está 10,5 e deve aumentar hoje para 10,75. Então. A tendência é fechar o ano no aumento da Selic e a perspectiva que tinha do ano passado para isso que chegaria a 1 dígito e não chegou. Então... Nisso, nós saímos na época lá, quando a gente começou esse relacionamento, nós estávamos com uma Selic de 2 e agora... Exatamente. Então, assim, é algo que tem muita... Né, se a gente ficar pensando em algumas questões, você fica engessado, a vida continua, o Fábio está comprando, a Juliana está comprando, ele está comprando e eu estou sem casa. Né? Eu vou te falar uma coisa que é muito importante nós entendermos dentro de cenários. Os cenários de crise e de instabilidade é que geralmente geram as maiores e melhores oportunidades. Sim. Porque as pessoas tendem a olhar da mesma forma. Então você conversa com um, conversa com outro, discute com outro, então todo mundo olhando da mesma forma. Então quando você consegue ter um olhar diferente, porque assim, a economia não para. A pandemia provou isso. A pandemia nos provou algo muito importante quando se trata de questões econômicas. O mundo não para. O mundo não para. Ele muda a sua forma, ele muda as suas perspectivas, mas ele não para. Eu tenho empresas, inclusive, que eu dou consultoria, que cresceram meteoricamente na pandemia. Entende? Ela não para. Eu tenho que saber agora que forma que eu vou utilizar. Então, é um recorte temporal que mudou comportamentos. Então, negócios não vão deixar de existir. Tem cenários mais apropriados, menos apropriados, mais adequados, menos adequados, mas ele não para. E quando você está em momento de crise, ou momento de instabilidade, que é o que nós estamos vivendo hoje, econômica, social, mundial, está repleto de oportunidades. Então, eu procuro mostrar às pessoas, ou desenvolvê-las, olhar com esse novo olhar, essa nova forma de enxergar oportunidades. Porque nós vivemos, vocês conhecem a teoria da complexidade? Sim. A teoria da complexidade, os 2 últimos ciclos é causa e catástrofe. Sim. E depois que você passa por esses 2 últimos ciclos, vem as grandes oportunidades, um mundo diferente. Foi isso que a pandemia proporcionou, um mundo diferente. Sim. Entende? Eu preciso entender. Por exemplo, eu sou professor. Nunca gostei de dar aula mediada por tecnologia. Mas a pandemia me mostrou que ou eu vou aprender a dar aula de qualidade mediada por tecnologia ou fico sem trabalho. Eu entro numa sala de aula como eu dou aula através de uma live. Entende? Então, eu tenho que manter o mesmo padrão de qualidade e eficiência de forma diferente. Eu queria? Não. Mas o cenário mudou. Eu gostava de fazer reuniões só presenciais. Hoje eu faço inúmeras reuniões mediadas por tecnologia, através das ferramentas que nós temos. Entende? Isso gerou o quê? Praticidade, rapidez, velocidade, agilidade, ganha esse tempo. Entende? Então eu ligo um cliente, olha, eu não posso, mas você pode fazer uma videoconferência comigo daqui a ponto, posso, resolvi meu problema. Resolve algumas situações que normalmente a gente teria que separar 2, 3 horas na agenda, você vai ali e resolve 20 minutos. Mas por que hoje eu consigo ser eficiente dessa forma? Porque eu tive um trauma chamado pandemia. Ele mostrou novas perspectivas. As assinaturas, né? Eu não vou em cartório. Exato, não precisa mais. Não precisa mais. E o que era tão assim, burocrático, a questão do cartório. E todo mundo teve que se adaptar. A gente vai receber a Bruna, que é nos próximos, né? Certo. E essa praticidade, nossa, é maravilhoso, assim. Porque aquele cliente que normalmente vendi o imóvel, o cliente está em Florianópolis, né? Não assinava. E a Bruna trouxe uma nova perspectiva da forma de se fazer o trabalho dentro de um cartório. Sim. Né? Ela agregou valor à nossa cidade, porque ela trouxe uma visão diferente. Né? Então isso foi muito positivo para o mercado. Sim. Entende? O que nós precisamos começar a enxergar é que os valores agregados que o mercado exige,
nós devemos adquiri-los. Não podemos mais ser resistente àquilo na qual facilita o negócio, desenvolve de uma forma mais correta o negócio. O que nós vemos ainda é pessoas muito resistentes a tudo isso. Né? Por quê? Repito, pela questão do sucesso do passado. O sucesso do passado não garante sucesso no futuro. Então, eu preciso entender, parece um jargão apenas, mas não é. Não. Eu tenho que realmente me reinventar muitas vezes dentro do mercado. Entende? Você acabou de dizer, uma criança começando a andar decidiu a compra de um automóvel, ou seja, um bem durável de valor agregado. Sim. Entende? Não foi comprar uma paçoca, foi comprar um carro. Entende? E ele decidiu a compra do carro. Eu preciso entender isso. Não adianta ficar naquela conversa, na minha época, quando eu comecei, quando... Não. O mercado, ele está muito dinâmico. Fábio, eu tenho muito cliente que fica engessado na compra com medo de errar, né, na aquisição. E sendo que o imóvel, eu brinco, eu falo assim, gente, se não gostar, vende. Né? Pensar nessa questão desde que você está ali comprando um imóvel dentro do valor do mercado, né? Que se você precisar fazer uma venda ali rápida, né? Relativamente rápida, você consegue, né? Fazer com agilidade esse comércio desse imóvel, você vai, vende e compra outro, né? Qual que é o seu ponto de vista em relação a essa questão de precificação mesmo de mercado? Hoje, que infelizmente a gente está falando aqui de profissionais, tem muito profissional que não sabe avaliar imóvel, né? Então tem muito imóvel no mercado que está totalmente fora de preço. Exato. Então, quais são as dicas, além dessa de você ter um consultor ao seu lado para lhe ajudar dentro desse processo, quais são as dicas que você dá para essa família que está iniciando esse processo de busca de imóvel e ainda tem receio da compra, tem medo, não sabe se o imóvel está dentro do valor de mercado? Certo. Como disse, é muito importante você ter informação. Né? É muito importante você pesquisar, é muito importante você ter a clareza do que você deseja comprar. Né? Porque quando você não tem, aí se torna mais difícil ainda. Sim. E quando você fala em precificação, eu sempre sou favorável a trabalhar com métricas. Né? Porque quando você não tem métricas, você analisa de senso comum. Eu acho que está caro, eu acho que está barato. A sua percepção, né? do valor. Né? Exatamente. E ela vai te enganar em algum momento, ou positivamente ou negativamente. Geralmente negativamente. Sempre. Né? Geralmente negativamente. Então, a dica é, primeiro, pesquise. Né? Procura primeiro identificar o que você quer. Se você não tiver certeza do que você quer, qualquer coisa serve. Que é onde causa frustração depois. Né? E depois a pessoa pode colocar a culpa no próprio corretor. Você me pressionou, né? Ele pode colocar a culpa no próprio corretor. Sim. Né? E às vezes ele, nessa sua incerteza, porque vocês já devem ter atendido clientes que não sabiam, às vezes nem porque nasceu. Sim. Né? E quanto mais o que quer. Então você tem que levá-lo ao entendimento claro daquilo que ele deseja. Por isso que eu falei, nós não vendemos imóveis. Sim. Entende? Então essa é a primeira perspectiva. Segundo, eu preciso ter, como disse, métricas de mercado. E entender o mercado de uma forma loco-regional. Né? Porque nós temos perspectivas diferentes em outros lugares. Você pega uma região que nem a nossa, que tem um número grande de cidades pequenas, médias, né? Nós temos um grande ecossistema aqui ao nosso redor. Então você ter uma noção clara dessas métricas é importante. Né? Poxa, uma casa que de repente a pessoa quer morar numa cidade satélite. Sim. Né? Eu estou aqui em Presidente Prudente, mas eu quero morar em Machado, Regente, Pirapó, que são cidades satélites próximas aqui, que eu posso ter um imóvel, talvez melhor na minha concepção, com uma qualidade de vida diferente, com um valor menor. No nosso caso aqui está praticamente equiparando, né? Né? É impressionante. Porque nós já estamos virando uma grande Prudente, né? Então já começa a solidificar. E está ficando tão próximo que fica bairros, né? Porque já estamos unificando, como Grande São Paulo mesmo. Sim. Daqui a pouco não tem mais zona rural separando, né? Como algumas cidades já estão bem próximas, já não tem mais zona rural separando, né, uma cidade da outra. Eu vendi uma casa em Machado, no centro de Machado, uma casa linda, o Thiago até conhece, casa maravilhosa. Centro de Machado, 1.300.000. 1.300.000. Alguém vai falar, impossível. Então, eu compro num condomínio em Prudente, não é? Exato. Então, Regente, eu vendi chama Tênis Clube o bairro. Isso. É um dos melhores lá da cidade, né? Os terrenos são maiores e tal, 1 milhão.
Uma casa de 1 milhão. Então, assim, essa questão de... É da questão da personalidade mesmo e do que a pessoa procura. Ela sabe o que ela quer. É isso daí. Né? De repente, para ela, tá num lugar maravilhoso. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, não tem o que não vende. Exatamente. Bom, Falou não tudo, existe a gente o que... podia encerrar o podcast Não agora. existe o que não vende. Não existe. Se existe é porque vende. Sim. Né? Eu lembro daqueles carros do passado, da década de 90, cor de abóbora, azul claro, verdinho claro. Mas o que é isso que não vai vender? Vende. E aí, Toda panela tem sua da questão da gente falar assim dos móveis planejados. A pessoa às vezes vai fazer o móvel e fala, mas e depois para eu vender? Eu tô fazendo tão personalizado para mim, do mesmo jeito que os gostos, eles tem ali o grupo de que gosta da mesma coisa. Da mesma cor, do mesmo modelo. E a modelo. pessoa vai encontrar, né, ali dentro o que ela espera, o que ela se identifica também. E dentro desses juros, né, dessa questão do que a gente falou, Fábio, quando a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer o financiamento da minha casa e quero agregar ali os móveis planejados, porque depois eu já agrego esse valor na parcela e tudo mais. Você acha que isso viabiliza? Com certeza, é válido, porque as pessoas hoje, eu vou repetir, o nível de ansiedade das pessoas é muito alto, ok? Já era antes da pandemia e ficou muito mais aguçado e acentuado pós-pandemia. Então o que as pessoas desejam hoje? Praticidade. Às vezes eu pago um pouco mais por ter praticidade, entende? Então se eu tenho alguém que resolve os meus problemas, a gente chama isso de efeito shopping, né? Ou de filosofia shopping, onde eu vou e resolvo tudo. Eu não quero sair aqui da sua imobiliária para um outro lugar resolver outra coisa. Não quero... Se eu puder resolver tudo aqui... Um ecossistema. O ecossistema. Exato. É o meu sonho. O ecossistema. Entende? Eu trabalho hoje dentro dessa perspectiva. A consultora e incorporadora na qual estou hoje como gestor de mercado, nós trabalhamos dentro dessa perspectiva de ecossistema. Sim. As pessoas querem praticidade. Se você me resolve tudo, é que nem você ir numa academia. Por exemplo, eu vou na academia, mas eu não sou rato de academia. Eu não estudei educação física. Eu preciso que alguém me dê suporte. Sim. Eu preciso que alguém fale, você está fazendo exercício errado. Porque senão você se machuca. Não é? Você vai ter eu preciso saber, ó, se você veio para aqui, qual é o objetivo? É emagrecer? Eu tenho um nutricionista que está dentro do meu ecossistema, eu não vou buscar fora. Então as pessoas ainda estão aprendendo o que é ecossistema e o valor do ecossistema. O que eu faço aqui no atendimento, eu não tenho isso dentro, mas no meu atendimento eu já tenho. Então, se eu preciso de determinado profissional, então eu vou naquele profissional, eu contrato marcenaria, eu pago a marcenaria. São parceiros estratégicos, né, que você tem. O marceneiro acaba nem vendo o meu cliente. Isso. Porque eu vou, fecho, pago. Então, Aline, eu pago para isso. É maravilhoso. Eu só comprei casa pronta até hoje. Sim. Eu não tenho paciência para construir. Sim. Eu sou um cliente, se você falar, eu faço isso aqui para você, isso aqui, eu corro atrás para você, isso aqui custa tanto, eu pago porque eu quero essa praticidade. Sim. Entende? Você não é controlador, né? Não, e nem faz tudo, e sabe, querer fazer tudo, porque eu aprendi uma coisa, Aline, até como educador. Nós temos que entender qual que é a nossa aptidão e afinidade. Porque nós não somos bons em tudo. Precisamos entender isso. O mundo globalizado, o mundo pós-moderno, ele começou a dar paradigmas onde você tem que saber de tudo. Você não é bom em tudo. Entende? Então, quando você foca na onde você é bom, no seu core business, que você foca naquilo que você e tenha parceiros que façam aquilo por você, que são melhores que você, bingo, você montou um ecossistema fantástico de solução para o seu cliente. Sim. Entende? Só que aí entra uma concepção de compartilhamento, o que as pessoas hoje têm dificuldade. A nossa região ela é muito difícil de associar pessoas. Né? É muito difícil. Nós não temos uma cultura cooperativista, associativista. Né? Nós não temos essa cultura. Então as pessoas acham que você vai querer levar uma vantagem, e não é essa a ideia, não é essa a filosofia. Eu criar para um cliente que não tem tempo, que é o meu caso, é um cliente que não conhece profundamente aquilo que ele está comprando, aquilo que ele precisa fazer, ele não conhece. Okay? Nem todo mundo não conhecemos. E você me traz essa solução completa, não tenha dúvida, eu não quero ir em outro lugar. Entende? Por quê? Porque isso para mim tem valor. E valor não é preço.
Ô Fábio, você está aí gerenciando a incorporadora? Eu estou na parte de mercado, né, da incorporadora e da construtora. Né, nós estamos com projetos no Brasil, né, a nível Brasil, e com um conceito extremamente diferente, né, que é outra coisa importante hoje dentro de qualquer segmento, estabelecimento de conceito, para você se diferenciar. Que lá na faculdade, nas aulas de administração, quantas vezes você ouviu, você tem que ter um diferencial competitivo, essas coisas todas, né? Isso só se faz através de conceito, entende? Não se faz por obra do acaso. Então nós estamos lá trabalhando dentro de um mercado, de um segmento da área da saúde, com um produto segmentado, com um conceito estabelecido, entende? Então isso é algo que hoje o mercado gera valor, agrega valor. Sim. Às vezes ele tem um pouco de dificuldade em entender. Tudo que é novo gera uma dificuldade de entendimento. Mas quando se entende e quando se percebe o valor agregado daquilo, aí você se estabelece. Né? Então, tem uma incorporadora do Paraná que eles entregam os apartamentos, eles têm os decorados e eles entregam tudo pronto, inclusive com a parte de eletrodoméstico completa. Eu sou um cliente para e é separado por temática os apartamentos. É muito legal. Então a pessoa entra, visita. Eu gostei esse tema é mais minha cara. Esse tema você escolhe exatamente o modelo e ele te entrega ali prontinho. E a gente conversando, você comentou que tá fazendo um lance de setores lá, né? Pensando nos médicos, nutricionistas, dentista, segmentações. Né? Segmentando. Nossa, que lindo. Então, cada vez as pessoas procuram, né, essa questão. É a visão de negócio, né? Que a gente... De fazer nichar algo que você vai alcançar aquele público. É muito... É o que eu falei de autoridade, Juliana. Sim. Quando você se apresenta no mercado como uma autoridade, você gera confiança, credibilidade e gera negócio. Entende? Então, hoje eu procuro muito desenvolver dentro da... Eu sou mentor, consultor, agora estou mais focado dentro dessa área de gestão de mercado da incorporadora e consultora, mas eu sempre tive isso como um pressuposto, entende? Com aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, eu tenho que dominar aquilo. E não é um domínio para ser melhor que ninguém. Aí vai mais uma dica importante. Olha isso que eu tenho. Importante. Tem um grande homem da história chamado Steve Jobs. Nossa, maravilhoso. E ele, no filme dele, que é um filme chamado Jobs, que conta a história dele, ele falou uma frase. E aquela frase é a essência da Apple. Quando ele fala para os seus engenheiros pararem de fazer o que eles estavam fazendo e diz assim: eu não quero que você faça nada melhor que os concorrentes. Eu quero que vocês façam diferente. Esse é a essência, essa é a essência da Apple. Até os equipamentos para se abrir um equipamento da Apple é fabricado pela Apple. Então isso para mim é essência, isso é fundamental. Entende? Não adianta eu ter uma imobiliária, eu fazer um trabalho igual todo mundo está fazendo. Sim. Eu tenho que fazer diferente. Mais do mesmo, né? Então não é questão de ser melhor ou pior. Entende? Eu não trabalho com essa perspectiva de melhor, eu sou melhor que você é pior que eu. Não, eu não trabalho nessa perspectiva. Eu trabalho na perspectiva de ser diferente. Exato. Eu valorizo um encanador porque eu não sei fazer o que ele faz, um eletricista porque eu não sei fazer o que ele faz. Entende? É trabalhar numa perspectiva diferente. Entende? Então é nesse sentido que nós devemos buscar um mercado onde eu tenho agora a questão da taxa de juros que está definido que a perspectiva até o final do ano é de aumentar. Sim. A perspectiva do ano passado é que ficasse um dígito. Ok? E essa perspectiva foi quebrada. Sim. Isso muda cenário? Um pouco. Mas isso extirpa negócio de forma alguma. Qual outras formas? Grave isso também. Uma coisa importante, até para o seu público, é o que eu sempre digo, que é a questão da forma. Então, fazer de forma diferente, diante de cada cenário diferente, também se torna um grande diferencial. Com o que eu estou me comunicando agora? Você disse, olha, depois da pandemia, pessoas buscaram casas em condomínios de valor agregado maior, por causa de uma questão comportamental, o medo da morte, ok. Mudei a minha perspectiva, eu tenho que fazer de forma diferente. Eu não posso vender um terreno, né? Vender um terreno e da mesma forma vender uma casa no condomínio. E tem pessoas que fazem isso. As pessoas não usam a metodologia que a gente tem que ter, ela não consegue se organizar ali
com o propósito de cada um, né? A gente tem um método, mas a gente precisa... Agora você falou a palavra-chave, a cereja do bolo, aí você falou agora a palavra que define tudo isso. Propósito. Propósito. Tudo que você faz, até o cliente quando vai comprar, ele tem que saber qual que é o propósito da compra. Sim. Né? Qual que é o propósito? Se eu consigo entender esse propósito, alinhar propósito, aí eu tenho algo extremamente diferente do que todo mundo faz. Porque hoje as pessoas elas correm atrás de ganhar dinheiro. Isso pode acontecer temporariamente, mas isso não garante longevidade, perpetuação. Sim. Agora o propósito sim. Não se mantém, né? Não tem constância. Não. Então o propósito sim. Então, poxa, o que eu estou fazendo no mercado? Que nem eu estou conversando com médicos, eu não estou falando de salas, estou falando de carreira, de futuro, de perspectivas da medicina. O que está projetado para uma nova medicina nos próximos anos? Qual o mercado que existe? Sabe? Eu estou falando de outras coisas, eu não estou conversando de metro quadrado. E o que ele vai atender, né? Eu não estou falando de metro quadrado, estou falando da vida profissional dessas pessoas, das perspectivas de carreira que ela vai ter. Eu estou conversando sobre isso. Sabe? O que vai ser agregar de valor para você, o que você vai se estabelecer dentro desse contexto. Então, não estou falando de metro quadrado. Estou levando para uma outra perspectiva. Entende? É uma conversa que, se a pessoa está falando de metro quadrado e você está falando de propósito, a conversa ela não vai dar match. Não precisa nem alimentar. Não vai, ela tem tudo para dar errado. Agora, quando eu vou alinhar, né, onde eu conversei com uma jovem médica de 31 anos, os olhos dela brilhavam. Sabe? Você percebe a pessoa olhando o futuro, olhando a sua clínica, olhando suas possibilidades, suas perspectivas. Maravilhoso. Isso é bacana. Eu não estou falando ali de negócio, eu vou ganhar, você vai perder, nós vamos... Não, estou falando de propósito. Sim. Então, isso tem que ser levado muito para esse segmento que nós estamos discutindo aqui. Porque quando isso realmente se alinha, eu vou para um outro patamar profissional. Eu vou para um outro viés de negócio. Entendi, o mercado enxerga isso. O mercado enxerga isso. Uau, nossa! Fábio, eu gostei que a gente levou totalmente fora do contexto do mercado. Que bom! Que delícia! Porque a economia tem que ser leve. Uou, meu! Eu gostaria de agradecer assim, de coração. Nossa, ficaria horas aqui conversando. Sim, é um projeto que nós estamos iniciando agora, mas acreditamos piamente, por isso que está no gerúndio aí, alicerçando nessa construção. E nessa forma mesmo de comunicar com o pessoal, mais uma maneira de ter uma comunicação clara e trazer mais profissionais para agregar essas informações, muito conteúdo, muito aprendizado. Então, só quero agradecer. E aqui, ó, presente. Obrigado. Obrigado. Né? Olha, eu agradeço a oportunidade, o espaço e parabenizo vocês, né, por essa iniciativa. Nós estamos precisando cada vez mais de pessoas comprometidas com a sociedade. Sim. Não é meramente falar do negócio, não. É agregar valor para a sociedade. E esse trabalho aqui, com certeza, está agregando valor para a nossa sociedade. Obrigada de coração. Gente, então quero agradecer a todos vocês, muito obrigada. E nos encontramos no próximo episódio. Alicerçando. Tchau, tchau.